Então, quando você é testado numa situação, numa circunstância, você aprendeu já a dar a resposta certa? Ou você ainda dá a resposta errada? A resposta da ofensa, a resposta da mágoa, a resposta de se fechar no seu mundinho, de se isolar. Isso é a resposta errada. Isso mostra que ainda não foi renovada totalmente aquela mentalidade, aquela área ainda continua sensibilizada. Ainda continua aquela área que ainda quer dar coice. Ainda não está curada. Ainda não houve, não está tendo uma mente preparada, uma mente que exercita o autocontrole, o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Então, se eu vivo cedendo, a minha paz é barata, eu entrego a minha paz, é porque eu estou vivendo ainda nas obras da carne. Ainda Cristo não foi revelado totalmente a mim. Muito bom, graças a Deus, nossa última madrugada do propósito da mudança. A gente estava aqui agora há pouco, vendo aqui o testemunho lindo, né, do Gabriel. Graças a Deus, né, um testemunho maravilhoso, de rompimento, de fé, né, acreditando realmente no poder do Senhor, que nós temos as nossas limitações, mas Deus não. Deus é ilimitado. E é assim que nós temos que enxergar o Senhor. Todos estavam lá olhando o tamanho do gigante e Davi olhou para o tamanho de Deus. Então, as mudanças, elas sempre vão acontecer dentro de nós, quando a gente não aceita uma situação, quando a gente não aceita o que está todo mundo falando, quando a gente não aceita a mentalidade geral, né? A mente, né? A conversa que está todo mundo falando, né? A mentalidade que está todo mundo falando. Então, porque a gente não vive a gente não é guiado pelas ondas, a gente não é guiado pelas circunstâncias, nós somos guiados pela fé. Eu gostaria de ler para você aqui a passagem de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim, ó. Portanto, olha só, preparem sua mente para a ação. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Olha só, antes de eu continuar aqui. Nós estamos finalizando o ano, finalizando o propósito, e a gente sabe como é que o diabo trabalha. Ele espera momentos oportunos para tentar estragar, para marcar, né? É aquela história, né? O final fica mais marcante, né, do que o começo. Então, o que importa é como termina. E o diabo, ele nesses momentos, ele vem com suas setas e sua opressão para atrapalhar, para intimidar, para estragar momentos, para causar conflitos, para causar discórdias, afastamentos, tudo para que a pessoa ela esqueça de todo o ano, de tantas vitórias, crescimento, avanços, né? Ela desfrutou de coisas maravilhosas para que fique marcado que ela veio e tomou um vinho azedo, um vinho já estragado, uma coisa ruim. E é mentira. É mentira. A vida do cristão, obviamente que ela não é perfeita. Ela tem os seus desafios, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E o importante
é a gente ter a identidade e a segurança daquilo que a gente está fazendo. Se a gente for olhar para a vida de Davi, quantos erros que Davi teve, imagina se ele começasse a olhar para os erros dele, ele não seria o Davi que a gente fala. Ele não seria o homem segundo o coração do Senhor, ele seria um culpado, ele se sentiria indigno de tantas coisas. Mas ele olhou para Deus. Ele aprendia com os erros dele e olhava para Deus. Se a gente olhar para Abraão, o pai da fé, quantos erros gravíssimos que ele teve, mas ele não ficou olhando para o passado, para os erros dele, ele olhou para Deus. Então, esse é o ponto. O diabo muitas vezes quer vir para desanimar as pessoas, para estragar momentos, para você sair do ano velho e entrar no ano novo, às vezes chateado, magoado, brigado com alguém. É assim que o diabo trabalha, para parecer assim que você só perdeu sua vida, só perdeu seu tempo, e não é verdade. Você está aqui, você está aqui na nossa última oração na madrugada, e às vezes a pessoa está aí, às vezes chateada, pensando, tanta coisa aí. Claro, relaxa, dê seus passos. Tem muita coisa ainda para resolver, mas quanto que já resolveu? Não é verdade? Então, vamos olhar para a parte boa. A gente olha para frente. A gente aprende com o passado e se prepara para a frente. Prepare sua mente para a ação e exercite o autocontrole. Olha só, o Senhor ele coloca nas nossas mãos isso, o autocontrole. Será que nós temos trabalhado o nosso autocontrole? Não adianta nada, né? A gente fala e declara mudança e não tem autocontrole. Depositem toda a esperança na graça, eu recebo a graça, e com essa graça eu consigo trabalhar o autocontrole. Olha só, cada pedacinho, Depositem toda a sua esperança. Então, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho mente, capacidade, inteligência, mas se eu tiver a graça do Senhor, eu consigo. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Revelado para quem? Para mim, para você. Porque tem gente que conhece uma religião, mas quando nós conhecemos Jesus de verdade, aí nós entendemos o que é isso. Quando a gente conhece Cristo de verdade, a gente recebe essa graça, e aí agora a gente tem autocontrole, domínio próprio, a gente dá os passos intencionais, a gente consegue agir em intencionalidade. Enquanto Jesus Cristo não for revelado, a gente não consegue ter autocontrole. Porque é somente com a graça, enquanto não for pela graça, a gente não consegue vencer isso. Porque do contrário, a nossa carne é forte. A nossa carne quer confusão, a nossa carne quer desanimar, a nossa carne quer parar, a nossa carne quer problema. Ela quer nos colocar em problemas. Então, se eu conheço a religião, eu não vou ter força para resistir. Eu vou ceder ainda. Eu vou cair nos mesmos velhos erros ainda. Eu vou desanimar, eu vou entrar na carne. Não que a gente não vai entrar mesmo conhecendo Jesus, porque a gente está como seres humanos, né? Então a gente tem uma luta diária. E o diabo está na luta dele diária também. Então a gente está na batalha aí todos os dias. Mas nós já trabalhamos com a vitória. Então, quando o Senhor Jesus for revelado a nós, agora eu consigo lutar, eu consigo me manter na posição certa. Olha o que diz aqui na sequência: sejam filhos obedientes. O que a gente falou hoje no culto? Mentalidade de servo.
O servo, ele não é guiado por sentimentalismo. O servo é guiado pelo propósito. O servo, ele obedece, ele confia, ele é intencional. Ele faz o que ele deve fazer porque ele sabe que esse é o caminho, que esse é o certo. É fácil ter a mente de servo? Não. É fácil agir com intencionalidade? Não. Mas é possível, com a graça do Senhor. Sejam filhos obedientes. Sejam filhos obedientes. Um filho obediente, ele vai receber a direção do pai, ele pode não gostar, ele pode, num primeiro momento, até querer discutir, mas ele é um filho obediente. Ele vai se sujeitar, se submeter àquele pai. Ele vai obedecer àquele pai. Porque ele sabe, não, meu pai não... Eu não gosto, né? Isso não é legal, mas eu sei que isso é bom para mim. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Você lembra como era o seu antigo modo de viver? Todo mundo lembra. O tempo do descontrole, da carnalidade, da imoralidade, das mentiras, dos enganos, né? Não voltem ao seu antigo modo de viver. Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Então muitos acabam vivendo na ignorância. No tempo que satisfaziam os próprios desejos. E às vezes, pessoal, as coisas são muito mais sutis do que a gente imagina. Às vezes a gente acaba pegando, não volte ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Não necessariamente é aquele desejo e aquela coisa, né? Do velho homem, total velho homem, né? Aquela coisa, a imoralidade, né? As bebidas, né? As coisas, uma vida desregrada, não é isso. Mas às vezes, a gente ainda está carregando resquícios do velho homem. O orgulho é um resquício do velho homem. O vitimismo é um resquício do velho homem. A procrastinação é um resquício do velho homem, né? São coisas que a gente tira daquele contexto, né, de coisas graves e feias, né, e complicadas, escancaradas, né? E a gente acaba acreditando em algumas mentiras, de que não, eu já mudei muito, né? Já melhorei em 90%. Graças a Deus, em nome de Jesus, que sempre seja assim, uma evolução diária. Mas tem alguns hábitos, algumas coisas que às vezes a gente vai segurando. Né? Às vezes a pessoa ainda é aquela pessoa que se ofende facilmente. É aquele tipo de pessoa que ainda perde a paz com uma facilidade, que permite que as coisas entrem. Ela não tem uma mente blindada, né? Ela não tem um coração blindado, ela não tem uma vida que está fechada. Não, peraí, eu vou ficar com a verdade. Eu sei o que eu devo fazer. Se eu quero uma mudança, eu sei que começa em mim. Por quê? Porque é até isso que a gente falou bastante no culto de agora há pouco. A mudança começa internamente, começa dentro de mim. Então, quando eu entendo isso, eu pratico uma vida de atitudes corretas. Atitudes intencionais. E a gente não quer muitas vezes ter uma atitude intencional. Quando a gente está num relacionamento, por exemplo, a maioria das vezes a gente não quer ter uma boa atitude. A gente quer ser reativo. A gente quer reagir com ignorância, a gente quer dar o troquinho, a gente quer fechar a cara, a gente quer ficar sem conversar.
A gente quer estragar de alguma forma. E a gente precisa aprender a ter a maturidade. Então, antes, no meu antigo modo de viver, quando eu ainda era menos maduro, conhecia menos a palavra, né? Tinha uma mentalidade ainda mais inconsequente. Agora não, eu já aprendi mais. Eu não estou mais naquele momento. Eu não tenho mais aquela mentalidade. Eu não tenho mais aquele nível de entendimento da verdade, da palavra. Então não cabe isso. Não cabe. Então, prepare sua mente para a ação. A gente está a minutos de começar o ano novo. Não leva isso para a sua vida. Não saia de 2025 carregando um padrão velho para 2026. Não saia com esse padrão ainda de viver remoendo lixo, de viver cobrando coisas dos outros. Não seja um cobrador. Ninguém nos deve nada, Jesus já pagou tudo. Guarda isso, Jesus já pagou toda a nossa dívida. Não seja um cobrador. Seja uma pessoa livre, uma pessoa sensata, uma pessoa que trabalha pela paz, que dá o seu melhor, que serve da melhor maneira possível. Olha aqui que Jesus fala, né? Ele fala que se eu quiser ser o maior, deixa eu ver até se eu acho aqui, quer ver? Se eu quiser ser o maior, eu tenho que ser o último. Quer ver? Olha lá. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Olha como é que Jesus, ele pega bem nos pontos assim, né? E a palavra diz que a gente tem a mente de Cristo, né? Pela fé. Né? Tem que tomar posse disso todo dia. Senhor, eu tenho a mente do Senhor. Né? Porque o Senhor está falando que quem quiser ser o primeiro tem que ser o último, tem que ser o escravo de todos. Meu Deus, olha o nível de sujeição, de obediência, de renúncia, de humildade. Então não é brincadeira, né? Mas olha o exemplo que ele nos dá. Olha aqueles homens, quão corajosos que eles se tornaram. Homens que não tinham medo de nada. Foram todos mortos, mas com a convicção certa. Jesus conseguiu colocar a coisa certa neles. Então, como a gente leu aqui, né? Quando Jesus Cristo for revelado, eu vou receber a graça quando Jesus Cristo for revelado. Então, você precisa perdoar. Você tem graça para isso. Se você não for para olhar para a pessoa, mas se você olhar para Jesus, você tem graça para vencer isso. Se você olhar para pessoas, você não faz. Mas se você olhar para Jesus, Ele te dá graça. Então, analisa. A gente falou isso, inclusive, na hora dos valentes, hoje mais cedo. Não vão terminar esse ano com pendências. Às vezes a pessoa até está indo bem, está numa fase, está caminhando, está crescendo. Mas aí vai chegando na reta final, a pessoa vai querendo dar aquela desanimada. E é aí que a gente tem que botar mais força. Várias pessoas quebraram o propósito, desanimaram, saíram de férias, foram viajar, tiraram férias de Deus, vão terminar o ano mal, vão começar o ano pior ainda. Isso não é maldição, é realidade, é plantio. Porque tem gente que planta até, mas ela não espera o tempo de colher. Isso é terrível, pessoal. Você já deve ter visto várias pessoas assim, talvez você já foi assim, talvez ainda seja em alguns momentos. Então vamos quebrar esse paradigma, vamos quebrar este padrão errado. Tem gente que até planta coisas boas, mas ela para. E ela não dá tempo de colher, então ela só planta um pouco, mas ela nunca colhe. Porque ela não cultiva aquilo, ela não dá
tempo para o negócio fluir. Então ela começa algumas coisas, ela começa uma boa atitude, ela começa uma atitude de humildade, uma boa atitude no casamento, ela começa a buscar a Deus de uma forma firme, mas aí ela para. Aí ela nunca vê o benefício daquilo. Mas ela plantou, ela sabe o caminho, mas ela não tem paciência e resiliência para esperar o fim daquilo. Ela abandona a lavoura dela. Ela abandona aquilo que ela joga semente, mas ela não joga água, ela não tira o mato, ela não dá manutenção. E aí é onde muitas pessoas vão se frustrando. Tem gente que não perde um culto, tem gente que não perde um programa da bispa, mas ela não trabalha o autocontrole. Ela não vai para Jesus, ela não busca Jesus Cristo revelado na vida dela. Aí não adianta nada. Tem gente que tem uma disposição grande, é generosa para doar, para ofertar, para dizimar. Ela faz a parte financeira muito bem. Mas na hora que ela tem que mudar o caráter dela, que ela tem que vencer o orgulho, que ela tem que curar aquela ferida, ela não cura. Eu falei hoje de manhã, né? Estava falando com uma pessoa, hoje é terça-feira, anteontem, no domingo, que ela teve uma fase da vida que mexeu com um cavalo, e eu comentei, né, que quando eu era mais novinho, a gente tinha alguns cavalos lá no rancho, às vezes andava a cavalo à noite e tal, e é uma experiência muito boa, né? O animal, o cavalo em si, é um animal muito especial, né? Talvez um dos mais especiais que existem, né? É um animal muito inteligente, tem que ter uma conexão. E eu tinha um cavalo, o Tango, um cavalo preto, sistemático. Mas eu gostava dele. Às vezes ele dava coice nos outros cavalos, nunca deu em mim, graças a Deus. Mas era sistemático. E o cavalo, ele tem uma área sensível, né, que é a traseira dele, que é onde a onça vem e pega, né? Você deve ter visto já aqueles documentários, né, onde o leão ia lá e pega na anca da zebra, né? Então aquela é a região do ataque do predador, né? Então, para ele não ficar dando coice, porque a defesa dele é essa, ele tem que ter muita confiança na pessoa. Então a pessoa que ela ainda não trabalhou essa segurança, que ela não tratou essa ferida, ela vive dando coice. Por quê? Porque ela vive ferida. Ela não ainda está preparada, não tem a mente preparada, ela sofreu numa infância, ela teve situações, ela foi, né, teve lá suas dores, né? Todo mundo vai ter uma situação, uma história. Só que ela ainda não preparou a mente dela. Ela não se preparou, que ela não está mais naquele momento. Ela ainda dá o coice, ela ainda está com uma área sensibilizada. Ela está com uma área ferida ainda, que ela não foi lá e tratou aquela área. Para ela parar de dar coice, para ela parar de se sabotar. Não é? Então, às vezes ela está dando coice como se fosse uma onça para pegar ela. E na verdade, é só alguém que está lá passando. Não está oferecendo perigo nenhum. Relacionamento acontece muito disso. Às vezes teve situações, às vezes com a mãe, com o pai, ou às vezes num outro relacionamento, teve uma traição, teve uma ofensa, uma agressão, alguma coisa grave realmente. Mas aí a pessoa leva para todos os outros relacionamentos aquele sentimento, né? Então ela não consegue se libertar. Ela não sai e vive aquele novo tempo, ela não vive aquele tempo de renovo, ela continua vivendo naquele passado. Ela continua vivendo
com aqueles traumas. Então, por isso que é tão importante preparar a mente, exercitar o autocontrole, buscar a revelação de Jesus Cristo, colocar a nossa esperança na graça do Senhor. Não voltar às velhas práticas daquele tempo que a gente agia na ignorância. Tem gente que ainda é muito ignorante. É ignorante para falar, é ignorante nas atitudes, é ignorante ainda porque não quer aceitar. Não quer aceitar que o tempo passou, que o perigo, né, a situação já ficou no passado, mas ela ainda continua carregando. Então, vamos trazer essa consciência e pedir para Deus isso. Senhor, eu não quero terminar esse ano desse jeito. Eu ainda tenho uma área sensível na minha vida. Eu ainda tenho uma área que não pode chegar perto, não pode falar daquele assunto, não pode tocar, tem gatilhos que despertam. Vamos pedir, Senhor, me ajuda a suportar esses gatilhos, a ressignificar as histórias. Eu não estou mais naquele tempo, eu não estou mais sob aquele perigo, aquele jugo, aquela circunstância. Não, eu estou num tempo diferente, com uma mente diferente, com uma situação toda diferente, tudo novo. Um vinho novo, uma palavra para o ano novo, um ano extraordinário, começando algo novo. Eu não posso ficar carregando algo velho. Então é um entendimento, peraí, Senhor. Deixa eu, me ajuda a entender isso. Me ajuda a limpar a minha vida disso. Me ajuda a renovar, a ressignificar a minha mente. A ter uma renovação, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem-se mas transformem pela renovação da mente. Então, eu vou me transformar pela renovação da minha mente. O mundo, ele passa a vida inteira sendo vitimista, o mundo passa a vida inteira sendo reativo, sendo reptiliano, né? Aquela coisa, né? Não pode encostar que já vira para morder, não raciocina. Passa a vida inteira falando de um tempo que não volta, como naquela passagem em que tinha sido construído o novo templo, e os velhos lá que viram o templo de Salomão e gritava e chorava, meu Deus, já foi, perdeu, passou. Seja grato que agora tem um templo novo, seja grato porque não está lá na Babilônia mais, seja grato porque a vida deu um salto, né? Você voltou para a sua terra, você tem um templo para adorar o Senhor. Não, mas aquele tinha paredes de ouro, tá bom, mas isso não importa. Para Deus, a tenda de Davi estava boa já, porque ele não estava preocupado com a qualidade do prédio. Ele estava preocupado com a qualidade da adoração. Então, para Deus, não importava, nossa, que suntuoso, tinha tudo de ouro, tudo de pedras preciosas, maravilhoso. Para Deus tem que ser o melhor mesmo. Mas Ele quer saber o quê? O coração. Ele está olhando o nosso coração, Ele está buscando corações inteiros para mostrar a sua força. Então, vamos nos alinhar ao Senhor, vamos preparar a nossa mente. Eu vou terminar esse ano, de verdade, Senhor. Eu vou terminar esse ano sem pendências. A mudança da minha vida começa em mim, a mudança da minha vida depende de mim. Porque a gente sabe que para Deus não tem dificuldade. A gente sabe que Deus é rápido. Quando Ele quer fazer, Ele é rapidinho. O atraso da nossa vida é por nossa culpa, não pela culpa de Deus. Deus faz rápido se eu estiver alinhado a Ele. Mas se eu não estou alinhado, Ele demora mesmo. Porque eu não estou preparado, eu não dei a resposta certa. Às vezes,
Às vezes tem situações que a pessoa nunca ela dá a resposta certa, ou não é que nunca ela dá a resposta certa, mas muitas vezes ela dá a resposta errada. Então, mostra, quando é recorrente aquela resposta errada diante da situação, diante do teste, aquilo mostra que aquilo está mais vivo do que ela acredita. Então, quando você é testado numa situação, numa circunstância, você aprendeu já a dar a resposta certa ou você ainda dá a resposta errada? A resposta da ofensa, a resposta da mágoa, a resposta de se fechar no seu mundinho, de se isolar. Isso é a resposta errada, isso mostra que ainda não foi renovada totalmente aquela mentalidade, aquela área ainda continua sensibilizada. Ainda continua aquela área que ainda quer dar coice. Ainda não está curada. Ainda não houve, não está tendo uma mente preparada, uma mente que exercita o autocontrole, o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Então, se eu vivo cedendo, a minha paz é barata, eu entrego a minha paz, é porque eu estou vivendo ainda nas obras da carne. Ainda Cristo não foi revelado totalmente a mim. Então é muito importante, pessoal, a gente ter essa consciência, porque a palavra está me explicando aqui, estou lendo para você pedacinho por pedacinho. Não, que isso, eu não estou no pecado, não estou isso, eu não estou aquilo, eu já mudei tanto. Tá bom, ótimo, incrível, maravilhoso, eu acredito. Mas às vezes, eu não tenho recebido a graça, porque Jesus Cristo não foi ainda revelado para mim de uma maneira que eu entendi. Peraí, eu vou parar com esses altos e baixos, eu vou parar de... Uma hora estou cheio de Deus, outra hora estou cheio do diabo. Uma hora eu estou acerto, outra hora eu já estou me sabotando de novo. Não, peraí, isso não é de Deus, não. Não, eu tenho que ficar atento. Peraí, a minha mente não está preparada para isso? Por quê? Por que eu ainda estou cedendo essa pressão, estou cedendo essa emoção, estou cedendo essa provocação, estou cedendo aos meus sentimentos? Porque ninguém é culpado dos meus sentimentos. Ninguém é culpado das minhas reações. Se eu entreguei, se você me provocou e eu cedi, a culpa é minha, eu fui fraco. Resumindo, eu fui fraco. Então agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me fortalecer. Eu tenho que me alinhar, eu tenho que buscar, eu não vou mais satisfazer os desejos da minha carne. Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância, ou seja, eu não estou pensando. Eu estou na ignorância, eu não estou raciocinando com inteligência, com sabedoria. Então eu vou agir de modo diferente. Então, meus queridos, para a gente orar, identifica isso. Identifica as áreas que são sensíveis ainda na sua vida e trabalha elas. Vamos trabalhar, vamos pedir ajuda ao Senhor. Senhor, se revela a mim. Se revela a mim e derrama da sua graça sobre mim. O Senhor, o subtítulo dessa mensagem aqui na minha Bíblia chama justamente isso, chamados para uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se eu quero beber o vinho novo, se eu quero sair desse ano por cabeça e entrar no ano novo por cabeça, eu preciso ver o Senhor. E eu vejo o Senhor através da santidade. E eu vou conhecer o Senhor através dessa esperança na graça dele. Quando eu vou lá e trabalho, Senhor, me dá foco, me dá mente ao corpo, Senhor, me ajuda a focar, me ajuda a prestar atenção nas minhas reações, me ajuda a prestar atenção quando eu estou começando a borbulhar por dentro, quando eu estou me preparando para o ataque, quando eu estou me preparando para ceder à carne, quando eu estou preparando para ceder às minhas emoções. Eu não posso viver assim. Eu tenho que exercitar, a humildade é um exercício diário. A humildade não é brincadeira, não.
O problema da maioria das pessoas é o maldito orgulho. Um maldito orgulho que priva elas de viver milagres, de viver o melhor momento da vida delas, de viver momentos lindos e agradáveis, por causa do orgulho. O orgulho impede da pessoa ter um casamento abençoado, o orgulho impede da pessoa ter uma vida profissional abençoada, porque ela não quer passar por processos, ela não quer pagar certos preços, tudo por causa do orgulho. O orgulho faz a pessoa depender de imagem, então ela não trabalha para se tornar, mas ela só trabalha para parecer, para ela parecer, tá bom, mas isso é uma escravidão. Então o orgulhoso, ele continua sendo escravo. Então, a humildade é um exercício diário e a gente não consegue se não for com a força do Senhor. Então, a gente tem que parar, pedir, Senhor, me ajuda, me dá essa graça, Senhor. A graça da humildade. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Então, Senhor, o Senhor é manso e humilde. Me ajuda a ter humildade, me ajuda a ter mansidão, me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda porque eu não quero mais perder tempo na minha vida, porque pessoas orgulhosas, sem domínio próprio, sem autocontrole, ela perde muito tempo na vida dela. Ela estraga com muita coisa boa. Um pouco de insensatez estraga muita coisa boa. Como a mosca que dá mau cheiro ao perfume, uma pessoa insensata, um pouco de insensatez estraga muita coisa boa. Às vezes você tem tudo para terminar esse ano bem, feliz, abençoado, começar o ano bem, cheio de boas expectativas, aí acaba terminando mal, chateado, triste, ofendido, brigado com alguém. Aí vai começar o ano como? Marcado como? Puxa vida, comecei 2026 um pé de guerra, com raiva de todo mundo, brigado com todo mundo, chateado, isolado, chorando, amargurado, desanimado. Meu Deus, nem começou o ano, eu estou falando, meu Deus, queria 2027 já. Lembra disso. Se a gente não age agora, o que vai mudar é só o calendário, mais nada. A semana vai continuar se repetindo, o sol vai continuar subindo e descendo, os dias vão continuar tendo as 24 horas e a minha vida não vai mudar em nada. Não permita que somente o calendário mude na sua vida, mas o espírito mude, as reações mudem, a postura mude e os resultados vão ser outros também. Então vamos orar, vamos pedir essa vitória, essa bênção para o Senhor, nessa última madrugada de Projeto Casa Firme, de propósito da mudança, nessa bela oportunidade que até aqui o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos ajudou, o Senhor nos fortaleceu. Você que está aqui até um horário desse, até um momento desse, você tem mostrado a Deus que você quer vencer, que você quer mais. Então, ajusta isso. Às vezes você está até aqui, até esse horário, daqui a pouco você ainda vai trabalhar, né? Mas às vezes você ainda carregou alguma coisinha, que aí não é questão de esforço. Não é uma questão que você vai passar na madrugada, ou vai lá na igreja pegar unção. Aí é aquela parte que o Senhor coloca para mim, que é o livre-arbítrio. Que escolha que eu faço agora? Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Então Jesus já falou tudo. Agora que eu sei, eu vou ser feliz se eu praticar, se eu botá-lo em prática, se eu aplicar a minha vida. Então, agora é o livre-arbítrio. Agora eu não preciso de mais uma palavra, eu não preciso de mais uma orientação, eu preciso de uma decisão. Então vou tomar uma decisão e eu vou botar em prática isso. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, nessa madrugada, encerrando mais um ciclo, Senhor, abençoado das nossas vidas. Um ciclo, Senhor, de muita oração, de jejuns, de palavras e palavras, Senhor, e eu creio
que também de muitas mudanças internas, de muitas mudanças no coração, de muitas mudanças na forma de falar, de muitas mudanças, Senhor, na forma de reagir, de muitas mudanças fundamentais. E eu te peço, Senhor, dá o discernimento a todos nós, nos ajude a analisar, meu Pai, a enxergar as falhas, os defeitos, os pontos, Senhor, que ainda nós temos fracassado, entristecido o Senhor e atraído problemas para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos fazer a sua vontade. Nós queremos crescer. Nós queremos terminar este ano realmente, Senhor, com um vinho novo, porque nos tornamos os odres novos. Nós podemos ter o recipiente que o Senhor pode colocar coisas novas aqui, coisas abençoadas. Eu te peço, coloca a sua mão, nos dá sabedoria, nos dá visão, nos dê discernimento, nos dê capacidade, Senhor, nos ajude em tudo que nós temos que fazer. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai, que cada um coloque a sua esperança na graça do Senhor, que o Senhor se manifeste, se revele a cada um de nós, Senhor, para que possamos ter esse domínio próprio, esse controle, meu Pai, essa mente preparada, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro as vitórias do nosso povo. Eu declaro, meu Pai, que cada situação que ela tem apresentado, que ela apresentou ao longo desses dias, dessa semana, Senhor, que ela possa terminar realmente nas mãos dela, Senhor. E aquilo que ainda não aconteceu, que ela não desanime, Senhor, pelo contrário. Nós não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem, avançam e vencem. Nós cremos no Senhor, meu Pai. Nós cremos no seu poder, na sua palavra. Nós cremos, Senhor, que nada é em vão. Pelo contrário, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então que o Senhor ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a não desperdiçar mais as nossas sementes. Porque muitos até plantam, mas não esperam a colheita, desanimam rápido, param. E aí não vivem frustrados, Senhor, e dizem, mas eu fiz e não mudou nada. Não foi que eu fiz e não mudou nada. É impossível não mudar. É que eu não dei tempo das coisas se manifestarem. Eu não fiz a minha parte, eu só esperei que Deus fizesse tudo, mas eu não fiz a minha parte. Mas a palavra diz que nós somos cooperadores de Cristo. Então vamos cooperar. Vamos cooperar. Vamos cooperar, vamos ser sábios, vamos ser maduros, vamos ser intencionais, vamos agir com visão, com sabedoria, com discernimento, vamos agir com capacidade de obedecer, capacidade de perdoar, vamos reter a coisa boa e jogar fora a coisa ruim. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu peço a tua bênção. Eu peço, Senhor, vá abrindo as nossas mentes e nos ajudando a enxergar aquilo que estava errado. Aquilo que a gente sabe que só tem servido para causar peso nas nossas vidas. Pesos, desgastes desnecessários, guerras sem recompensas, lutas desnecessárias. É aquela agressividade, aquele coice desnecessário. Então que essa ferida, essa área sensível, Senhor, que o Senhor nos ajude a tratar e a curá-la, para que não haja mais esse tipo de reação antiga do passado. Que possamos entrar num novo tempo, Senhor. Possamos entrar num novo tempo, vivendo uma nova história, deixando o que é velho no passado, esquecendo daquilo que se foi, daquilo que fizeram, que a gente ressignifique tudo aquilo que foi negativo, ruim, e que a gente creia e simplesmente dê os passos certos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. O Senhor é bom, o seu amor é leal e dura para sempre. Nós cremos no Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós essa graça, Senhor,
Que o Senhor se revele a cada um de nós, para que possamos ter essa graça, viver essa glória, viver esse novo tempo. Eu te peço, Senhor, nos ajuda. Coloca o temor em cada coração e nos ajuda para que a gente possa receber o seu favor e agir de modo intencional e viver a vida plena e poderosa e abundante que o Senhor tem para todos nós. Nos ajuda, Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Quebra esse padrão nessa noite. A chave, a força, a decisão está nas nossas mãos, pessoal. Nós temos tudo que nós precisamos. A chave está nas nossas mãos. Quebra esse padrão. Não aceita mais levar o padrão antigo. Renova isso hoje. Toma essa decisão. Não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que você não vai ter uma recaída ou outra. Mas você não vai acreditar na mentira do diabo, que você continua do mesmo jeito. Você não vai acreditar, não. Você botou força agora, ó. Você está botando força para que essa mudança realmente se estabeleça. Não, eu vou guardar minha língua, eu vou fechar minha boca, eu vou entender, não, eu não estou mais lá, ninguém está querendo me matar, me machucar, me ferir, Não, isso já é passado, já passou essa fase. É um outro tempo, outra circunstância. Então eu já ressignifiquei essa situação. Uma outra situação, outro significado. Não, acabou. Peça ajuda ao Senhor e tome essa decisão. Eu saio daqui hoje, Senhor, com isso determinado, com isso definido na minha vida. Eu não vou mais deixar essa área sensibilizada na minha vida. Eu não vou mais deixar essa área que não pode chegar perto, não pode tocar no assunto, não pode falar dessa questão, não pode comentar alguma coisa que já se transforma. Não, Senhor. Nossa mente está preparada e treinada para o autocontrole. Nós não somos mais aqueles que entregavam a sua paz, entregavam a sua bênção, que eram desequilibrados, reptilianos. Não, Senhor, isso é passado. E com o Senhor eu vivo uma nova vida. O Senhor se revelou a mim, então eu tenho uma força, uma segurança, uma identidade, Senhor, para poder resistir. Eu creio, Senhor. Eu creio na verdade. Diga que você crê na verdade. Diga que você acredita na verdade. Você não vai mais dar ouvidos à mentira. Isso é mentira, viu? Aprenda isso, diga isso. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Essa ofensa, isso é mentira. Esse ataque nas minhas emoções, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, isso não tem sentido. Isso é uma mentira. Eu vou ficar com a verdade. Minha mente é treinada,
é exercitada, eu tenho domínio próprio, eu tenho autocontrole, eu creio na palavra, eu sou um filho obediente, eu não vou voltar ao modo antigo. Não, passado é passado, eu não sou um museu. Eu quero coisas novas, é vinho novo, ano novo, história nova, resultados novos, tudo novo, odre novo, tudo maravilhoso, tudo novinho, todo mundo gosta de coisinha nova. Então minha mente é nova, minha reação é nova, meu espírito é renovado, eu não satisfaço mais os desejos enganosos. Não, Senhor, eu satisfaço o espírito, eu fortaleço o espírito, eu subjugo a minha carne, eu ensino ela a obedecer a Cristo, como diz na palavra. Eu pego todo o pensamento e o faço cativo, esse pensamento mentiroso, esse pensamento derrotado, e eu o obrigo a obedecer a Cristo. Não, isso é mentira, e isso é verdade. O que você veio me dizer, diabo, é mentira, mas o que o Senhor falou é verdade. O Senhor veio para me dar uma vida plena e abundante. O Senhor disse que eu sou forte, que eu sou amado, que eu tenho a identidade do Senhor, que eu tenho a mente do Senhor, que eu posso fazer obras ainda maiores do que o Senhor. Olha quanta coisa poderosa que o Senhor me dá. Olha quanta coisa incrível que o Senhor já nos prometeu e é nosso. Nós só precisamos ir lá e tomar posse. É igual um prêmio. O prêmio você vai lá e pega ele só. Você ganhou, acabou. Então nós já temos tudo que nós precisamos. Então que a sua palavra tenha vindo, Senhor, e mais uma vez reforçado aquilo que o Senhor quer de nós. Sua palavra diz, o Senhor fala de diversas formas, fala de um jeito, fala de outro, mesmo que a gente não esteja escutando, o Senhor está falando. O Senhor fala numa música, o Senhor fala numa pregação, o Senhor fala num outro tipo de pessoa, de pregação, de pastor, de pastora, mas o Senhor está falando. Tem aquele que tem uma identificação com aquela pessoa, que gosta daquele jeito, mas o Senhor está falando. Se eu tirar a questão das preferências e ficar com a palavra, com o ensino, com a mensagem, eu vou perceber que o Senhor está falando aí de inúmeras maneiras. Então que esteja muito claro, Senhor. Que possamos finalizar, Senhor, este momento, realmente com a certeza e a segurança desse novo tempo, de algo muito firme, muito estabelecido no nosso espírito, para que nós possamos realmente sair do ano velho, mas bebendo vinho novo. Bebendo vinho novo, com odre novo, com uma mente nova, sem remendo nenhum, sem rasgo nenhum, sem desperdício nenhum, sem nenhum tipo de derrota, Senhor. E vamos entrar no nosso ano novo felizes, gratos, abençoados, determinados a fazer desse ano novo infinitamente melhor que 2025. E nós cremos que 2025 já foi um ano extraordinário, um ano de crescimento, um ano de muitas pressões, mas um ano de muito amadurecimento, de muitas alegrias também. Nós cremos, Senhor. Há momentos e momentos, há aqueles tempos onde nós temos mais lutas e há momentos onde nós temos mais desfrutes. Talvez esse ano foi um ano de mais batalhas e nós cremos, Senhor, que o ano novo será um ano de mais desfrute, em nome de Jesus. Um ano de muitas alegrias, de vitórias, de bênçãos, de portas abertas, de canções alegres, de muitas vitórias, de muitas bênçãos. Eu creio, Senhor, que vamos desfrutar de coisas que nós não conhecemos ainda, em nome de Jesus. Que nós viveremos coisas que nós ainda não tivemos acesso, Senhor.
mas o Senhor vai nos colocar lá. O Senhor vai nos abrir caminhos, o Senhor vai nos abrir portas e nós vamos desfrutar de coisas novas. Eu creio, Senhor. Eu creio. Nós temos graça. Nós temos graça para isso e muito mais. Nós só precisamos colocar e depositar a nossa confiança no Senhor. E nós viveremos o melhor tempo das nossas vidas, Senhor. Nós só precisamos confiar. Nós só precisamos depositar a nossa segurança na Sua palavra. E o Senhor vai se revelar a nós e nos ajudar em tudo que nós precisamos. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco. Fortaleça-nos. Nos ajuda. Abençoa, meu Pai, as orações que ainda virão, os cultos que ainda virão no projeto Casa Firme. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça em todas as nossas dificuldades e batalhas. Porque nós sabemos que é com a força do Senhor que nós vamos vencer. Sozinhos já somos derrotados, mas com o Senhor nós já vencemos, já trabalhamos com a vitória. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.